Olá, graça e paz, feliz ano novo a todos vocês. Estamos no novo ano e nós, como família ICP Global, nós damos os bem-vindos a todos para a década 2030. É uma nova década e nós, como família, nós temos um lema visionário. Nosso lema visionário da família ICP Global é M3-2030, melhorar, manter e multiplicar. Então são o M3, que você viva isso para os próximos 10 anos. Feliz ano novo, feliz 2021. Juntos nós atravessamos o ano de 2020, o ano da família. Uau, que ano da família maravilhoso, desafiador. Eu acho que foi o ano mais desafiador e diferente da minha vida. Não sei como foi na sua, mas para mim foi o ano mais desafiador da minha vida e o ano mais diferente da minha vida. Hoje nós consagramos nossos primeiros dias ao nosso Senhor Deus. E como sempre liberamos a palavra profética para o ano. Depois da confirmação e de muitas confirmações, eu anuncio para você o ano profético 2021. 2021 será o ano do Espírito Santo. Que você esteja mergulhado nessa palavra profética. 2021, o ano do Espírito Santo. Nós vamos dar como igreja, como povo, como família, a primícia da década ao Espírito Santo. A primícia da década 2030, o ano 2021, é do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre isso de uma forma bíblica, da onde saiu esse ano profético. Como igreja, jamais vamos negligenciar ou anular a obra do agente de Deus e do agente de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Nós nunca vamos anular isso. Jamais vamos entristecer ou apagar o Espírito Santo. Jamais, como igreja, nós faremos isso. Depois de confirmações, nós estamos agora buscando uma confirmação do próprio Deus durante o ano todo para se manifestar através desta palavra profética. Nós, como igreja, nós convidamos o Espírito Santo como a primícia da nossa década e aquele que está governando o nosso ambiente. Espírito Santo, vem para o nosso ambiente. Espírito Santo, vem governar em nosso ambiente. Espírito Santo, seja o agente de Deus nas nossas vidas e na nossa igreja. Espírito Santo, seja o agente de Jesus Cristo na nossa vida e na nossa igreja. Nós falamos e nós convidamos o Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso amigo. Eu quero trabalhar esse tema com você hoje, e o tema é o envio do Espírito Santo. Sabe, nós somos uma igreja apostólica, uma igreja profética, uma igreja pastoral, e nós enviamos as pessoas, mas não é eu que envio, não é a igreja que envia, não é ABC, Y, X, Z, que envia. Quem envia é o Espírito Santo. E nós vamos ver isso agora. O Espírito Santo está sobre mim. Você, como cristão, leitor da palavra, você lembra dessa expressão? O Espírito Santo está sobre mim? Esta expressão é uma expressão que o profeta Isaías escreveu lá em Isaías 61. E Jesus, lá nos evangelhos, repete esta expressão. Jesus diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Dentro da sinagoga, quando abriu o rolo da Bíblia dos judeus, que eram o Antigo Testamento, e Jesus repete a escritura de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E o Espírito me enviou. Jesus disse assim: e Ele me enviou. E o profeta Isaías escreveu isso também. E eu quero ler com vocês Isaías 61, versículos 1 a 4, para nós falarmos hoje sobre isso. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos,
para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Eles construirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Isaías 61, 1-4. Veja só, eu quero só que você enfatize comigo essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me escolheu e me enviou para. Isso aconteceu com Jesus. Ei, o Espírito Santo é poderoso, hein? O Espírito Santo é tão tremendo que enviou até Jesus. E Ele nos envia, Ele envia a mim, envia você, Ele envia a família e igreja para cumprir o seu propósito, o seu destino, a visão de Deus, a missão de Deus para nós. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo enviou até Jesus para o destino dele. E foi profetizado que o Espírito Santo ia fazer isso. E Jesus foi lá, abriu a Bíblia deles, o rolo, e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou. Então veja que o Espírito Santo é quem envia. O Espírito Santo é que traz o céu na terra. Nosso ano será um ano em que o Espírito Santo manifestará o céu na terra. Jesus e o Espírito Santo vieram e inauguraram a cultura do céu na terra, nesse versículo de Isaías 61 e lido nos evangelhos pela boca de Jesus Cristo. A unção do Espírito Santo é o envio para dentro dessa cultura, que é um novo estilo de vida e manifestação desse estilo de vida aos outros. Então, o Espírito Santo, assim como enviou Jesus, também nos envia neste ano 2021 para que nós possamos viver a cultura do reino dos céus na terra, a cultura do céu na terra. E qual é a cultura inaugurada por Jesus Cristo e o Espírito Santo com o propósito de Deus Pai? Então vamos ver agora essa cultura. Qual é a cultura que o Espírito Santo nos envia para dentro do ano 2021? Primeira coisa dessa cultura, é uma cultura de boas notícias, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Veja só, que é uma cultura da mensagem de esperança. É uma cultura de fé no futuro. Então veja que o Espírito Santo está nos dando um ano todo a cultura de esperança e fé no futuro. Você vai ser cheio de esperança, você vai ser cheio de fé, você vai caminhar por esperança, você vai caminhar por fé, você vai agir por fé, como nós estamos agindo nesse exato momento. Pela fé, eu vejo grandes coisas na sua vida. Pela fé, eu vejo a cultura da esperança sendo propagada e liberada e proclamada no mundo todo através da sua vida. A cultura da fé no futuro também. Você creia no futuro, porque essa é a cultura do Espírito Santo. O Espírito Santo enviou Jesus dentro da cultura das boas notícias. Ele disse: Ele me enviou. O próprio Jesus disse: o Espírito Santo me enviou para trazer boas notícias aos pobres, que da sua boca saia coisas boas, palavras boas, boas notícias, que a tua rede social seja cheia, encharcada de boas notícias, que o seu celular, o seu tablet, o seu computador possa estar encharcados de boas notícias, ungidas pelo Espírito Santo, para você proclamar aos necessitados, em nome de Jesus. Segundo, uma cultura de encorajamento. O Espírito Santo enviou Jesus para trazer uma cultura de encorajamento para a terra. Jesus veio ungido pelo Espírito Santo para o encorajamento. Jesus é encorajador, Ele é o mestre encorajador. E o texto diz assim: Ele me enviou para animar os aflitos. Eu declaro muito ânimo aos aflitos.
Eu declaro você dentro da atmosfera do ânimo, do animador. Sabe, na Bíblia, quando a igreja estava cheia da unção do Espírito, no fogo do avivamento, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Barnabé, e o significado de Barnabé é o homem das consolações, o homem motivador, o homem consolador. Que assim seja nas nossas vidas em 2021, que nós entremos para dentro da cultura do encorajamento, assim como Jesus disse, Ele me enviou para animar os aflitos, pessoas para cima, que você seja para cima, que quando você for pregar, você pregue para cima, que quando você for ministrar a unção, a oração, uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, que a tua palavra seja para cima, que a tua palavra seja com fé no céu, com esperança no céu, com a esperança em Jesus Cristo, com a esperança no poder do Deus Pai Todo-Poderoso, com a esperança no poder do Espírito Santo, que você ministre para cima, que você seja uma pessoa que vive a cultura do encorajamento, pessoas para cima. Quando você for dar uma aula, dê a aula, ministre a aula para cima. Quando você for ministrado nos dons do Espírito Santo e transbordar isso para os outros, que você ministre para cima dentro dos dons espirituais. Terceiro, é uma cultura de liberdade, uma cultura de liberdade. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para levar liberdade, para anunciar a libertação aos escravos, ou seja, a escravidão de todas as formas, física, mental ou emocional, e a liberdade para os que estão na prisão física, emocional ou mental. Jesus foi ungido para isso. Nós somos pessoas livres na mente, no corpo e nas emoções, para trabalharmos e servirmos o nosso Rei Jesus da mesma forma, dentro da cultura que ele serviu, a cultura da liberdade, que você seja livre para isso, que a mesma unção de liberdade do Espírito Santo que estava sobre Jesus esteja sobre você. Quarto, uma cultura de salvação. Eu poderia falar para você o ano todo viver dentro dessa cultura de salvação, você mostrar o Jesus que salva, o Jesus na cruz, o Jesus que é o centro de todas as coisas, o Jesus que é o príncipe da paz, o Jesus que é o consolador, Jesus que é o conselheiro, Jesus que é o mestre, Jesus que é o profeta, Jesus que é o pastor dos nossos corações, Jesus que é o pastor da nossa família, Jesus que é o pastor das ovelhas, Jesus que é o pastor da igreja, Jesus que é o pastor da nossa nação. Eu poderia falar de Jesus dentro da cultura de salvação o tempo todo aqui hoje, mas eu quero que você entre para dentro, debaixo da unção do Espírito Santo, vivendo a cultura de salvação em Jesus Cristo. Jesus é o modelo, Jesus é o centro, Jesus é o princípio, Jesus é o fim, Jesus é o principal, Jesus é tudo, Jesus domina, Jesus é o governo, Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, príncipe da paz. Jesus é o motivo da nossa vida, que você vive essa cultura da salvação de Jesus em todos os lugares, que na lanchonete, no café, você fale de salvação, dentro do Uber você fale de salvação, no avião você fale de salvação, no aeroporto você fale de salvação, no supermercado você fale de salvação, no açougue ou na casa de carnes você fale de salvação, nas tuas redes sociais você coloque lá sobre a salvação de Jesus, que em todos os dias da sua vida você viva a salvação em Jesus e você proclame salvação de Jesus Cristo em toda a terra. Viva a cultura da salvação. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus no centro de tudo, salvando todos. Esta é a unção do Espírito Santo. Esse é o ano do Espírito Santo 2021 para mim e para você. Quinto, uma cultura de vitória sobre o inimigo. Quanto nós precisamos vencer o nosso inimigo nos dias de hoje. O inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa mente, o inimigo dos nossos corações, das nossas emoções, o inimigo do nosso físico, o inimigo do governo de Jesus, o inimigo da humanidade, o inimigo da saúde. Nós precisamos vencer o inimigo e a unção do Espírito Santo nos envia para dentro de uma cultura de vitória sobre o inimigo. Chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Posicionamentos de vencedores. Eu quero que você se posicione hoje, nesse dia do início do ano,
de 2021, se posicione como um vencedor, que você esteja debaixo da unção do Espírito Santo, a mesma unção do Espírito do Senhor Deus, do Senhor Jeová, como diz o texto, o Yahvé, que você esteja debaixo desta unção, se posicionando como vencedor e dizendo, assim como Jesus foi enviado para vencer os inimigos, eu estou debaixo dessa unção de vitória do inimigo, vitória sobre o inimigo, que você seja um vencedor e ande debaixo da cultura de vitória sobre o inimigo, que você em todos os posicionamentos, profissional, espiritual, social, mental, intelectual, que todos os seus posicionamentos você se posicione como um vencedor. Vença, 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 seja vencedor, 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 em nome de Jesus Cristo, e declare como o apóstolo Paulo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, não é por nós, não é um pensamento positivo, é a palavra de Deus, em Jesus Cristo nós somos vencedores. Vença e se posicione como um vencedor. Declare como o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo em Jesus Cristo. Aleluia. 6, uma cultura de consolo. Quanto nós precisamos de consolo, né? Quantas pessoas feridas, machucadas, de luto, pessoas tristes, que aconteceram coisas inesperadas, surpreendentes, que machucou, tem coração que está sangrando. Esses dias eu cheguei na presença de Deus e disse assim, Pai, o meu coração está sangrando, por causa desse tempo que nós estamos vivendo. Parece que o meu coração foi ferido, e você, Pai, é o mesmo que fere, o mesmo que cura a ferida. Você quebra a cana e junta a cana quebrada e restaura. Cura o meu coração, não deixe meu coração ficar sangrando, por causa desse momento que nós passamos nesse ano. Então, a cultura de consolo é uma cultura debaixo da unção do Espírito Santo. A cultura de consolo é uma cultura debaixo do envio do Espírito Santo. E Jesus disse assim, Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de veste em vez de luto. Uma atmosfera para cima de consolo. Então veja só, você vai receber o consolo quando você chorar. Você vai receber uma coroa de alegria no lugar da tristeza. Sabe o que é coroa de alegria no lugar da tristeza? É uma honra. Deus vai trazer uma honra pública por todas as tristezas que você já passou. Um perfume de felicidade em vez de lágrimas. Então, o perfume de felicidade, o que é? O perfume todo mundo sente. Quando você entra perfumado em um ambiente, as pessoas sentem. Quando você entra num ambiente perfumado, as pessoas sentem. Então, as pessoas vão sentir a tua alegria. Eu declaro sobre a sua vida isso. Você vai ser uma pessoa cheia de alegria do Espírito Santo, cheia de alegria debaixo da unção do Espírito Santo, cheia de alegria debaixo da cultura de consolo do Espírito Santo, enviado pelo Espírito Santo, e as pessoas vão sentir a sua alegria. As pessoas vão perceber a sua alegria conscientemente. E também roupa de festa em lugar de luto. O que é uma roupa de festa? É uma manifestação exterior, é uma manifestação de celebração, é uma manifestação de alegria. Eu declaro sobre a sua vida manifestações de celebrações e manifestação de alegria profunda debaixo da unção do Espírito Santo e do envio do Espírito Santo para dentro da cultura de consolo. 7, uma cultura de frutificação. O Espírito Santo enviou Jesus para dentro de uma cultura de frutificação. Eu declaro muitos frutos sendo manifestos através da sua vida. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar todos a sua glória. Então Deus vai manifestar essa cultura na sua vida pelo poder do Espírito Santo, no mesmo envio de Jesus, para que você seja como uma árvore frutífera, uma árvore que o Senhor plantou para mostrar todos a sua glória. Os seus frutos, os seus muitos frutos, as suas colheitas e as suas grandes colheitas serão para mostrar a glória do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida essa cultura da frutificação, onde todos os seus frutos, onde todas as suas colheitas glorificará ao Senhor
Deus, mostrará, revelará a glória do Senhor. Todos os frutos. Você vai ser surpreendido com muitos frutos, grandes frutos e muitas colheitas e grandes colheitas. Você vai dizer assim: Deus, mas eu nem preciso de tantos frutos, eu nem preciso de tantas colheitas, mas o Senhor está dizendo que está trazendo a cultura da frutificação no envio do Espírito Santo, pela unção dele sobre nossas vidas em 2021, e os frutos e colheitas vão glorificá-lo. Nós vamos glorificar o Senhor com nossos frutos e as nossas colheitas. E 8, e último, porque 8 simboliza o infinito, né? O desenho do 8 é o infinito, porque a unção é infinita, o envio do Espírito Santo é infinito, não tem fim, é ilimitado, é abundante. Você entrará debaixo de uma cultura de abundância. 8 e último, uma cultura de construção. Oh! Eu declaro que você vai construir muita coisa. Onde você colocar suas mãos, construções, edificações vão acontecer. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. O Espírito Santo está nos ungindo, nos levando para um futuro próximo, para que nós possamos fazer a diferença nas famílias e no governo. São duas estruturas fortes da sociedade, família e governo. Sabe que você está recebendo uma unção e está entrando dentro de uma cultura, de uma estação de cultura, de um tempo de cultura. Você está entrando dentro de um ciclo cultural de construção. E o que é isso? Fazer a diferença nas famílias e no governo. Eu declaro a você a sabedoria da família e a sabedoria do governo de Deus, na mente de Cristo, no coração de Deus o Papai, o Abba, e na unção e no poder do Espírito Santo, te ungindo e te enviando para restaurar, curar famílias, e restaurar e curar o governo da nossa nação, o governo da nossa cidade, o governo do nosso estado. Você está recebendo uma unção, não precisa você ter nenhuma outra habilidade, a não ser a unção do Espírito Santo e o envio do Espírito Santo para isso. Você está sendo enviado na mesma unção do Cristo, o nosso Mestre, nosso Senhor Salvador, na cultura de construção, diferença na família e governo. Oh, shebararabai. Eu declaro sobre a sua vida essa cultura, essa unção, esse envio do Espírito Santo como ele enviou Jesus, que você possa viver dentro da cultura de boas notícias, que você possa viver dentro da cultura de encorajamento, que você viva dentro da cultura de liberdade, que você viva uma cultura e dentro da cultura de salvação, que você viva dentro da cultura de vitória sobre o inimigo e que você viva a cultura de consolo, você viva a cultura de frutificação e que você viva a cultura de construção, na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E eu queria agora com você, como igreja, junto com a nossa liderança, pastores, líderes da ICP Global, eu queria concluir com você, dando uma procuração para o Espírito Santo. Hoje, legalmente, nós estamos dando uma procuração para o Espírito Santo, nos dirigir 2021, na década 2030, dentro da cultura do envio do Espírito Santo. O ano do Espírito Santo vai nos enviar para coisas incríveis, sobrenaturais, céu na terra. E eu quero fazer essa resolução com você. Onde você estiver, coloque a mão no seu coração, fique de pé se você puder, levante uma mão e a outra mão no coração. Onde você estiver, você feche os teus olhos e repita comigo assim, ó. Hoje, como família ICP Global, liderança e membros, os que são e os que virão de todos os lugares do mundo, hoje, nós passamos uma procuração oficial, com totais poderes para o Espírito Santo agir em nós, e em nossa família e igreja. Nós passamos uma procuração oficial com totais poderes para o Espírito Santo. Plantar a cultura do céu em nossa terra com total e plena liberdade. Oficialmente e publicamente, o Espírito Santo tem poder pleno e total de nos governar em todas as áreas da nossa vida.
Elegemos o Espírito Santo como nosso representante de governo do céu na terra no ano de 2021, nos governando conforme o coração do Abba, o Papai, e o coração de Jesus Cristo, o Filho. Declaramos para quaisquer fins que o Espírito Santo é nosso representante legal em qualquer esfera de nossas vidas, de nossas famílias e da nossa família ICP Global. Declaramos 2021 como o ano do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém, amém, amém. Eu quero orar por você ainda. Pai, em nome de Jesus, nós entramos no ano 2021, o ano do Espírito Santo, profeticamente, e aguardamos as ações do Senhor nas notícias da nação, nas notícias do nosso estado, da nossa cidade. Pai, nós aguardamos as boas notícias do Senhor e que o Espírito Santo nos guie para dentro dessa cultura, a cultura de envio no poder. Como testemunhas de Jesus, somos enviados com o poder do Espírito Santo debaixo de uma cultura de influência, de transformação e debaixo de uma cultura onde Jesus é tudo para nós e o Espírito Santo testifica dele sobre todos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Uou! Eu estou muito empolgado, entusiasmado, animado, motivado, fortalecido no Senhor para isso que Ele tem para nós no novo. O ano do Espírito Santo será marcante, incrível, poderoso nas nossas vidas. Seja assim também, animado, entusiasmado, motivado, encorajado, fortalecido, para que você viva tudo que Deus tem para você. Deus te abençoe, feliz ano 2021. Um abraço, amamos vocês e até a próxima.